Pronto. Gravando. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa segunda live. Infelizmente, a primeira nós tivemos um pequeno problema técnico, mas essa aqui a gente se preparou um pouco melhor. Então, a gente até convida a todos que estão presentes a participarem da nossa regravação, né, Tati? Da primeira live. Vamos gravar novamente. É bom que a gente vai aperfeiçoando e vai aprofundando mais o tema. E aí, a gente começa hoje também com um tema que está muito em destaque. Eu já queria convidar também vocês a conhecerem um pouco mais da nossa nova jornada. Eu e a Tati, a gente está aí numa jornada de construir um ecossistema, construir uma comunidade. E aqui a gente já vem com essa nova abordagem. Aqui a gente já vem apresentar para vocês também a Lute, né? O nome já é um pouco significativo. A gente tem ali alguns acrônimos, né, de algumas letras, mas a gente também quer levar esse nome Lute como um parceiro de luta de todos vocês. A gente sabe que ainda estamos em 7 pessoas aqui, mas a gente sabe que à medida que as coisas vão evoluindo, vão crescendo, a gente pode construir uma comunidade forte, uma comunidade que se ajude. Esse é o nosso objetivo. Futuramente vocês vão ter mais informações, nós vamos ter nosso site, nós vamos ter nossas redes sociais. Se vocês puderem já seguir nossas redes sociais ali, já coloquei ela. A gente criou ela hoje, porque foi quando a gente conseguiu comprar domínio, comprar tudo. Mas com certeza vocês vão receber uma chuva de informações através das nossas redes sociais, para justamente a gente estar construindo esse ecossistema. E fiquem à vontade em compartilhar, fiquem à vontade de trazer dicas, sugestões para a gente. Quer falar alguma coisa em relação a isso, Tati? Ah, não, só que eu realmente estou muito feliz de ter essa parceria. Wesley, acho que já comentei algumas vezes nos grupos, né, que a gente tem de networking profissional que faltavam grupos, né, que conectassem brasileiros que estão aqui, né, no mercado profissional nos Estados Unidos. Então, acho que a gente está começando uma coisa muito boa, né? A gente está no mercado muito nichado, se a gente for pensar em relação a brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e estão no mercado corporativo. Mas eu acho que faltava realmente esse ponto ali de conexão, né? Tanto para oportunidades, tanto para networking, para compartilhar dicas, experiência de cada um, né? Então, novamente, né? Nós somos até que tem uma quantidade interessante de brasileiros que estão aqui, né? Tem muitos brasileiros que estão vindo para cá também através da competência profissional. Então, acho que era isso que faltava, né? Ter ali um grupo, alguma coisa que segurasse e conectasse esses profissionais. Então, estou muito feliz de da gente estar começando esse novo capítulo. Show de bola. Então, sejam bem-vindos a essa nova iniciativa e contamos muito com vocês. E hoje, gente, a nossa proposta é falar sobre um tema que realmente está muito em destaque. A gente está com uma proposta de trazer mais abordagens, mas hoje a gente quer iniciar. E quando a gente começa a falar de início, a gente quer pensar em como ajudar as pessoas que estão junto conosco a trabalhar com IA. E aí, aproveitar que o público ainda está pequeno, eu gostaria de perguntar de vocês, Camila, Mariana, Mônica, Ginaldo, todos aí os que estão presentes, Tássio. Atualmente, hoje, vocês já estão trabalhando com IA no dia a dia, nas atividades da empresa, nas atividades domésticas. Como é que está aí a utilização de IA de vocês? Se vocês puderem colocar no chat aí o nome da ferramenta que vocês utilizam, que vocês estão familiarizados. Se você não utiliza nenhuma por enquanto, pode também comentar, só para a gente entender. Mas hoje, de fato, a gente vai trazer um pouco da aplicabilidade da EIA ou da IA na trajetória de carreira internacional, né? A gente sabe que a IA ela vem ajudar de uma forma muito ampla, mas se nós não tivermos os cuidados certos, a gente pode ter problemas, né? O Reginaldo disse que usa para a parte pessoal o ChatGPT, a Mariana usa muito, tanto na vida pessoal quanto profissional. A Mônica, eu não trabalho com IA. A Camila usa para tirar dúvidas, procurar informações e adaptar resumê. E a Tati usa para usa o chat GPT para e-mail, resumir e tudo mais. O Valério disse que usa bastante, o Tássio usa o Gemini e o Claudio. Muito bacana de ter uma. O Reginaldo também usa o Copilot, o Codex. O Valério trabalha muito na parte de governança de dados. Isso é muito bacana, porque a gente consegue perceber aqui
que apesar de um grupo ser pequeno, que estamos começando aqui, nós temos uma diversidade muito grande de agentes IA. Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Wesley Rabelo, trabalho já há mais de 18 anos na área de tecnologia, muito focado na parte de gestão, governança de TI. Gosto muito de trabalhar nesse lado mais humanizado, mais de pessoas, tentando trazer a conexão pessoas, educação e tecnologia. E eu sempre vou usar um lema quando a gente conversar, que é sempre tentando entender como nós vamos alinhar esses três pilares na parte de negócios. Então, para quem é da área de TI, vai entender que nosso maior desafio é fazer com que aqueles investimentos que são milionários na maioria das vezes, eles não sejam visualizados como despesas, no sentido de mais uma despesa que não vai trazer nenhum retorno, mas que na verdade seja visto como investimento. E aí a Tati Baro está aqui com a gente também. Ela é mentora da parte de carreira internacional, então a gente vai fazer esse bate-bola aqui, um pouco de como usar a IA no dia a dia na carreira profissional. E aí, a gente já fez aqui um pequeno overview, né? A gente tem alguns dados que eu separei para que a gente possa apresentar para vocês e não vou trazer nenhum dado aqui dizendo que todo mundo vai perder emprego, não quero nada disso. A gente vai realmente pensar em forma de potencializar a IA, tá? Então, é importante a gente Eu achei que verificar você que... ia trazer o dia oficial que a gente ia ser substituído por AI. Não, não. A partir do dia 1º de junho acabou. Não, esse daí eu não sou desse time, não. Eu sei que muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão ser reinventadas, mas de fato eu acredito que ainda vai ter que ter alguém para dar o enter. Espero que sejamos nós que estamos aqui numa quinta-feira estudando, né? Aprendendo um pouco mais. Então espero que nós possamos viver isso. Vou falar alguma coisa de estrutura, de como utilizar prompts. E bacana que muita gente já utiliza. Eu vi aqui que tem uma pessoa que falou que usa para tirar dúvidas. Isso é muito importante porque eu não sei se vocês conhecem a história da IA lá de 1900 e bolinha. A IA ela trabalha com cálculos, ela trabalha com probabilidades e ela trabalha com aprendizado. Então, muito provavelmente, ela vai aprender tanto de como você gosta de ser conhecido, de como você gosta de respostas, que ela vai fazer uma mágica e só vai te dar respostas mais bonitas, mais interessantes. Isso é um perigo. A gente sabe que isso é um perigo porque isso nos faz ficar viciado naquela dopamina que às vezes, na maioria das situações, não é tão boa. Então a gente vai falar aqui um pouco desse contexto. Eu também vou mostrar aqui algumas atividades que eu venho fazendo com o IA. Eu particularmente, até esse boom da cloud, eu utilizava muito três IAs, né? O ChatGPT é meu diário. Eu gosto muito dele porque realmente eu consegui estruturar ele de uma forma que fica bem interessante. Eu uso muito o Perplexity para fazer pesquisas. Eu acho que o Perplexity ele traz uma base de pesquisa muito mais aprofundada, trazendo vídeos, trazendo fontes. Eu acho muito bacana o Perplexity. E até 2 meses atrás eu usava o Manus, porque o Manus ele trazia também um background muito forte de trazer uma estrutura bem mais robusta e trazendo algumas interfaces mais elaboradas e mais completas. Mas aí eu testei o Cloud e eu estou com mais ou menos 2 meses usando o Cloud e estou gostando demais. Então, eu uso muito esse mix de três IAs. E aí, quando eu falo de criação por exemplo, de apresentação, aqui eu estou usando essa daqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz no Cloud, mas eu também gosto de usar muito a criação de infográficos, né? Então, quando eu falo de infográficos, eu vou para uma outra tecnologia que ela te traz uma dinâmica de criar infográficos. Então, no decorrer daqui da nossa apresentação, a gente vai batendo papo sobre as IAs que a gente entende que funciona bem, tá? Só mais um pontinho, pessoal. Quem for tendo dúvidas, né, ao redor do webinar, é só colocar aqui no chat, que aí no final o Wesley tira algumas dúvidas que a gente tiver. Perfeito. E a ideia, gente, dessa nossa primeira apresentação, até para deixar todo mundo alinhado, como a gente está sentindo a galera, a gente está fazendo uma apresentação um pouco mais superficial, porque a gente quer entender se de repente alguma IA se aprofunda, se alguma IA tem mais interesse de vocês, a gente pode trazer outras rodadas, trazer outros profissionais para mostrar uma outra visão.
A própria cloud, não sei se vocês já viram, nós temos dentro da própria IA três módulos de utilização da ferramenta, então aí já te traz mais robustez. E a ideia é que a gente vai se aprofundando dentro de cada IA que a gente conversar aqui. Mas antes é muito importante a gente lembrar, né? O mercado ele está dividido de fato, né? E a Tati fala muito sobre isso, né? Sobre a utilização da IA no dia a dia. E uma coisa que a gente percebeu é que aquelas vagas que são mais júniors, ainda mais em TI, ela vem reduzindo drasticamente, porque a gente entende que muitas atividades que são realizadas por um técnico mais júnior, eles realmente deixam de ser necessárias porque a IA ela vai estar substituindo alguns processos. Então, como eu comentei no início, né, alguns empregos realmente, de fato, estão ameaçados, mas a gente percebe também que tem um crescimento em outras áreas de atuação. Então, aí eu trouxe uma fonte bem recente, né, que nos trouxe essa visão. Uma coisa que está sendo muito solicitada atualmente nas oportunidades de empregos é realmente o conhecimento de IA, né? Então aumentou significativo essa solicitação, essa quantidade, e consequentemente é isso, quem tem um conhecimento mais amplo nessa área, ela também consegue ter uma melhor bonificação, um melhor salário, tá? Então a ideia é mostrar para vocês, independente da área de atuação que vocês têm, que vocês vão estar podendo vislumbrar novas possibilidades. E se você não tem esse interesse, mas você quer se qualificar cada dia mais dentro da sua área de atuação, também vai ganhar, também vai ter benefício nisso aí, tá? Então a gente tem um dado muito importante: 70% das empresas já usam o IA. E aí, quando a gente diz aqui que ela já usa IA, é dentro de um ecossistema, não necessariamente de todo o ecossistema, mas que já faz alguma atividade com o IA. Nosso caso aqui, muito emblemático no que a gente fala de mercado de trabalho e recrutamento, a gente fala muito do filtro ATS, que nada mais é também uma IA que é utilizada, né? Então a gente percebe que é realmente os processos que ele detém uma necessidade muito manual e muito repetitiva, a gente consegue ver já a utilização da IA muito forte. Porém, apesar de muitas empresas já terem muitos fluxos criados, porém apenas 27% das profissionais usam no trabalho. E muitos ainda usam de uma forma bem incipiente, né? Então isso aí é uma jornada que realmente vai sendo construída. E aí eu vim perguntar para vocês, eu vi aqui que nós temos uma diversidade muito grande de uma dificuldade muito grande de AIs utilizadas. E eu queria perguntar para vocês, vocês têm ideia se uma IA ela é mais específica para um tipo de atividade ou não? Ou vocês acham que dentro das IAs que vocês já utilizam, elas têm um retorno muito satisfatório e vocês acreditam que no final do dia todas as IAs fazem tudo e no final não precisa ter essa separação? O que que vocês acham? Eu, para responder aqui, Wesley, na minha opinião, eu sei que realmente podem ter AIs diferentes, né, para vários assuntos diferentes, mas o que eu tenho usado mesmo é só o ChatGPT para fazer tudo, né? Mas eu sei que tem várias outras que, de repente, dependendo ali do uso, pode até funcionar de maneira melhor. Legal. Se vocês estiverem numa posição, a gente pode colocar no chat aí também que a gente vai interagindo, tá? O Valério colocou. Acho que esse é o desafio, saber qual IA usar e quais para associar, né? Saber a melhor solução. E até E saber se a aí, gente também tem que pagar para todas, né? Porque vários ali têm subscription, o que que vale mais a pena. sim. E aí, falando um pouco mais desses dados, né? 94% das empresas de tecnologia nos Estados Unidos já implementaram o IA. Então, a gente vê que realmente muitas coisas do dia a dia já estão sendo utilizadas pela IA. 65% dos recrutadores usam IA no processo seletivo. Então a gente sabe que, como eu falei no início, né, são cálculos e probabilidades. Então, se a gente não tomar conta, não ter atenção de como a gente vai fazer nosso resumê, nosso cover letter, como a gente vai adotar um procedimento para participar de processos seletivos, muito provavelmente, se não tivesse cuidado, a IA vai já te eliminar de início, né? 67% das vagas abertas exigem habilidades em IA. Os contratantes eles querem que a gente tenha conhecimento de IA porque eles sabem que a produção ela vai aumentar e a gente sabe que hoje o lema do mundo
é melhorar a produtividade. E com isso, quem tem a habilidade, que tem as skills voltadas para IA, também consegue ter um aumento significativo no salário, porque consegue reduzir despesas. Reduzir despesas e aumentar a performance. Eu gosto muito de exemplificar para quem não me conhece, né, eu fico no Amazonas, na verdade eu fico nos Estados Unidos, mas morei no Amazonas muito tempo. Sou aqui vizinho da Tati. E no Amazonas, uma grande varejista, uma concorrente com a Mercado Livre, que é a concorrente que funciona muito lá na região norte, devido à questão logística do Amazonas, ela teve agora recentemente aqui nos Estados Unidos, no evento da NVIDIA, e trouxe 79 funcionários da Bemol. E como é que eles escolheram esses 79 funcionários? Eles fizeram um hackathon para que as próprias pessoas usassem qualquer tipo de IA que elas quisessem para melhorar seus processos. Os funcionários que apresentaram os melhores resultados, eles foram selecionados para participar dessa imersão lá na Califórnia. Então, para vocês terem uma ideia que as empresas elas estão invertidas. A gente sabe que tem empresas que não invertem tanto, mas a gente percebe que existe um movimento para isso. E aí eu venho trazendo para vocês, gente, alguns problemas que a gente percebe que são mais comuns dentro do contexto de mercado de trabalho. Então, quando eu vou fazer ali uma análise curricular, primeiro ponto, né? Quem ainda não mora nos Estados Unidos vai pegar ali o seu currículo do Brasil e vai tentar fazer a tradução para inglês e vai achar que está tudo maravilhoso. Já te peço para parar aí, não faz isso. Antes de tu começar nessa estratégia, já chama a Tati vai estar à disposição para te ajudar a construir esse resumê e esse cover letter para poder você ter uma assertividade maior. Mas o grande ponto é que também, além de não conhecer a estrutura que você precisa conhecer, o candidato ele também precisa entender que existe o filtro ATS. E aí, se você faz um currículo muito genérico, muitas das vezes ele vai ser descartado. Perguntas, né? Muitas das vezes também essas perguntas que são feitas, que nós muitas vezes não estamos preparados numa entrevista, você também não vai ter uma continuidade, você não vai conseguir fazer de uma forma muito satisfatória. E aí aqui também tem algumas estruturas que são utilizadas para fazer essas entrevistas. E aí, uma das coisas também que é muito comum é a questão da IA sem processo definido. Então as pessoas vão ali conversando com o seu chat, né? Pensando que estão conversando com o seu melhor amigo, tentando trazer uma resposta que de repente pode ser até uma resposta boa, mas que no final não é a melhor resposta, né? Então a gente tem que entender que existem alguns erros e algumas estruturas que podem ser melhoradas, que vai fazer com que tu tenha um melhor resultado na parte de IA. Então, a gente até comentou aqui no chat, né? O Valério comentou, né? Qual seria a melhor, qual seria o grande desafio? Encontrar a melhor IA. Então, eu fiz aqui, trouxe três casos reais, tá? Para três atividades que nós vamos mostrar para vocês. Uma, como corrigir e ajustar o currículo, né? Que aqui a gente chama de resumê. Uma segunda, de como fazer uma preparação de uma entrevista. Então, como é que eu faço esse ensaio com uma IA? E também trouxe aqui um apanhadozinho de, de final de live para falar sobre a produtividade. E aí a gente percebe que vocês vão ver a similaridade que muitas dessas atividades, como a Tati já utiliza e funciona bem, trabalho com o ChatGPT. Então, o ChatGPT, devido já ter uma longa caminhada de fato, ele consegue entregar muita coisa e também consegue trabalhar junto com o Cloud, né? O Cloud ele consegue também te entregar umas soluções bem interessantes. Então, eu consigo para essas duas atividades tanto utilizar o chat GPT como o Cloud. Mas quando eu vou falar ali de atividade do dia a dia, eu consigo pensar em outras soluções. Aí vocês podem me dizer, mas Wesley, eu consigo trabalhar muito bem fazendo relatórios, documentos com chat GPT e a Cloud. Por que que tu está sugerindo aqui o Copilot e o Notion? Muito simplesmente pelo fato de que, na maioria das empresas, das grandes empresas, a gente vai trabalhar com soluções corporativas de produtividade. Então a gente vê que o mercado ele utiliza muito, por exemplo, as soluções da Microsoft. Então, se eu consigo ter uma IA, no caso aqui a Copilot, que eu consigo fazer uma integração com o meu Word, com o meu Excel, com o meu PowerPoint, com o meu Microsoft Outlook, e com o meu OneDrive, eu consigo ter um ecossistema a meu favor
onde eu consigo otimizar processo, otimizar atividades dentro desse ecossistema. Eu posso dizer aqui também, por exemplo, que eu poderia colocar aqui o sistema de automação como o N8N, que eu posso fazer uma integração, por exemplo, com o WhatsApp, com o Telegram, com o Teams. Então, eu consigo ter aqui uma dinâmica muito maior. Eu comentei também com vocês que dentro do dia a dia a gente faz muita apresentação. Eu também aqui posso trabalhar com você, apresentar para vocês o Napkins. O Napkins nada mais é do que uma solução que consegue trazer dados mais brutos em uma visualização mais dinâmica, mais com formato de infográfico. Então, é mais uma solução que nós conseguimos trazer. Então, aqui no exemplo muito prático do dia a dia, a gente consegue vislumbrar pelo menos aqui 5 a 6 IAs diferentes para trabalhar dentro das atividades que nós preparamos. E aí, eu trouxe aqui um exemplo, tá? E só tem um comentário, Wesley, Pode que falar. inclusive é um assunto que trouxeram essa semana para o nosso grupo do WhatsApp, que esse é realmente o melhor uso do AI, né? Então, a gente que usa, eu falo a gente, eu tô falando de mim especificamente, que eu uso só para Sim. realmente responder algumas perguntas, me ajudar ali com a escrita de algum currículo, até mesmo da otimação, né? Mas durante entrevistas aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas têm sido perguntadas como que elas usam isso para facilitar os processos e para gerar resultado, né? Então, é um uso muito além de ter ali a resposta das perguntas, mas sim mais operacional mesmo, né? Mais no dia a dia, que aí é mais essa questão da integração que o Wesley está falando, e é o próximo passo que o mercado vem exigindo cada vez mais. Exato. A gente não pode usar apenas como substituto do Google, do pesquisador, né? A gente pode usar para isso, mas se a gente só usar dessa forma, a gente perde um recurso muito além que existe em cada uma. Então a gente pode pensar já de uma forma que eu faço a minha pesquisa porque eu tenho essa necessidade, mas eu já posso pedir que ele me dê um caminho para alguma outra necessidade que eu precise. Porque a gente tem que concordar que quando eu faço uma pesquisa no Google, eu quero me informar e me atualizar de alguma coisa. De um problema, eu quero resolver um problema, eu quero saber uma notícia, eu quero saber um procedimento, eu quero saber um passo a passo. Show de bola. Mas, por exemplo, hoje, eu mesmo vou mostrar para vocês aqui um procedimento que eu fiz, uma coisa simples. Eu estou dentro de um ecossistema de uma comunidade que trabalha com oratória, e aí o pessoal da secretaria falou assim, poxa, eu acho que eu queria fazer um formulário, porque eu preciso estruturar um documento, e eu queria ver como é que eu faço. Se a gente fosse fazer na forma antiga, eu iria criar um documento no Word, eu ia criar uma mala direta, eu ia fazer o vínculo entre elas e faria a disponibilidade desse conteúdo para eles. Hoje eu fiz tudo via Google Sheets, utilizando o próprio cloud. Se eu falar para vocês que eu não precisei abrir o Google Drive, eu não precisei. A única coisa que eu precisei fazer, porque o cloud ele tem uma questão ética, eu precisei digitar usuário e senha na tela do Gmail. Mas depois que eu digitei o usuário e senha na tela do Gmail, ele abriu o Google Drive, ele criou a planilha para mim, ele criou os scripts de automação, ele criou o documento do Word, tudo ele criou pelo próprio cloud. Ele pergunta, né, se ele pode fazer, ele vai pedindo as permissões, ele pede para instalar o plugin dentro do navegador, mas isso ele mesmo faz. Então tu começa a perceber que não é mais apenas pesquisar. Antes eu tinha que pesquisar como eu faria e iria para uma ferramenta para que nessa ferramenta eu pudesse fazer aquilo que na minha pesquisa foi apresentado. Aqui eu começo a mudar o cenário. Então, normalmente quando a gente vai falar de melhoria de currículo, né, resumê, normalmente eu vou lá e escrevo, melhore meu resumê, dê um tapa no meu resumê. E aí, quando a gente vai falar de um contexto mais profissionalizante, onde existe uma necessidade muito maior e existe um filtro que elimina muitas pessoas do jogo, do game, eu tenho que ter uma estrutura muito mais alinhada. Então, eu já coloco aqui, ó. Aqui está meu resumê profissional, aqui está a descrição da vaga, quais palavras-chave da vaga estão faltando no meu perfil, e eu já peço para ele que ele reescreva o resumê, incluindo essas palavras, sem perder a autenticidade. E aí, para que eu valide, né, para que eu tenha esse conhecimento do que foi feito, porque senão daqui a pouco eu vou ficar catando, eu peço para ele destacar as mudanças feitas, até para verificar se faz sentido, porque uma coisa é importante, gente. É, não é porque é uma IA que ela não erra, e não é porque ela é uma IA que ela não delira, ainda tem esse risco.
de ela delirar. Então, eu acho que como a maioria de vocês já utiliza de alguma forma, vocês precisam ter essa compreensão de que isso é muito importante de se resguardar. E aí eu trouxe aqui um exemplo de prompt, já alinhando ao filtro ATS, né? E aí eu coloco ali o meu resumê profissional. No meu exemplo que eu vou mostrar para vocês no Cloud, naquele exemplo, no meu exemplo que eu vou mostrar no Cloud, eu já consigo anexar o arquivo, eu já não tenho que digitar, então já é uma evolução. A descrição da vaga, no caso aqui, eu posso colar a descrição direto lá da onde você vai trabalhar, tá? Mas eu também consigo, dependendo da IA, você colocar o link da vaga. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, quando ele faz essa análise, ele vai verificar quais são as palavras-chave que eu preciso incluir dentro daquele contexto, daquela descrição daquela vaga, entendeu? E aí eu posso também colocar ali um destaque negrito para inserir a palavra-chave. Então, perceba que existe uma estrutura básica para que eu consiga ter um resultado efetivo. Não é simplesmente eu mandar uma mensagem como se eu estivesse conversando com a IA, tá? Então, aqui o que não fazer? Melhore meu currículo, reescreva meu resumê profissional para ficar mais bonito e profissional, me ajude a destacar minhas habilidades do LinkedIn. Esse aqui é o que provavelmente você vai ter um resultado muito negativo. Mas normalmente é o que a gente está habituado a falar, porque é o que a gente está conversando no dia a dia coloquialmente, né? Então, isso aqui é o que não fazer, né? Isso aqui é uma forma que a gente colocou. E aí, para vocês terem uma ideia da diferença, né? Então, aqui tem o resultado do que ele vai trazer dentro daquele prompt um pouco mais genérico. Ele não vai trazer as palavras-chave e provavelmente vai só tentar melhorar concordância verbal e tentar trazer um outro contexto. Quando eu venho para o resultado mais fidedigno, utilizando uma estrutura, ele vai pegar algumas palavras-chave, mas ele vai pegar dentro do teu currículo algumas situações que vai encaixar na tua vaga. E aí, como o ATS ele normalmente também pede dados, então ele também vai fazer com que o teu resumê, que provavelmente lá no início foi feito a partir do currículo brasileiro, onde normalmente a gente não tem costume de trazer dados, ele vai te induzir a te perguntar, mas no contexto americano é importante trazer dados. Você não gostaria de trazer dados? Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma estrutura de resumê, tá? E aí eu vou mostrar para Inclusive, você. desculpa Pode falar interromper, enquanto eu Wesley, abro mas aqui. inclusive em relação a essa parte dos dados, né, que a gente já sabe que é extremamente importante, eu já vi muita gente fazendo currículo pelo ChatGPT e o ChatGPT mesmo trazer alguns dados que são dados completamente inventados e a pessoa adicionou só para ter um dado no currículo porque é o que o mercado americano pede. Como realmente esse dado se relaciona em relação à sua experiência como um todo? Como que você conseguiria explicar aonde você chegou nesse resultado durante uma entrevista? Né? Então, acho que para mim a palavra-chave, né, como recrutadora, é a questão de sem perder a personalidade, né? Sem esconder a sua experiência como um todo, porque no final ele precisa sim te vender para uma entrevista, mas você também precisa se sentir confortável para falar sobre isso durante uma entrevista, né? Senão ele vai ter efeito contrário. É. E o importante, por isso que vocês perceberam que no meu prompt, na minha proposta de prompt, eu peço para ele destacar o que mudou, até para que você, quando visualizar o que foi destacado, você pense, pô, mas será que isso faz sentido? É importante ter essa sensibilidade, porque ele pode trazer uma sugestão que não é a tua realidade, não é a realidade do teu dia a dia. E aqui eu abri para vocês o Cloud, tá? E esse aqui é a visão muito parecida com o ChatGPT. Eu também tenho o ChatGPT aqui, eu tenho os dois, tá? E aí eu tenho aqui alguns projetos. E o bacana do Cloud, que eu consigo realmente ter essa estrutura. Então aqui, por exemplo, aqui são alguns clientes que eu presto serviço. Então, por exemplo, dentro do contexto aqui por exemplo, daquilo que eu presto um serviço de marketing, aqui eu consigo já estruturar os arquivos que eu quero que ele sempre utilize como base. Então, por exemplo, aqui é um documento que a gente chama de SOC, onde tem todas as características daquele cliente. Eu trago aqui algumas instruções prévias do que eu quero que esse cara trabalhe, para que ele não delire. Se vocês forem pegar os estudos relacionados a IA,
é muito importante você balizar o que que você não quer que ele faça. Porque como é muito abrangente a base das IAs, ela vai sempre procurar alternativas para algum problema. Então, se você sabe, por exemplo, que nesse meu caso aqui, eu não quero que ele, por exemplo, traga um contexto de um outro país que não seja um país latino-americano, eu já coloco aqui um limitador. Então, eu já sei que ele vai limitar dentro daquele contexto. Então, aqui eu vou estruturando. Perceba, aqui eu ainda nem comecei a fazer prompt. Eu estou estruturando a minha base para que a minha IA, ela seja, o meu prompt, ela seja baseada em cima dessas estruturas. Aqui sim já estão meus chats. E lembra que eu falei que o Cloud ele também tem uma outra funcionalidade? Aqui eu também tenho uma tarefa, ele tem uma opção de criar uma tarefa com cowork, que é o quê? Ele consegue interagir com as coisas que estão instaladas no teu computador. Se tu tem o OneDrive, se tu tem o Notion, se tu tem os programas, ele começa a conversar entre os aplicativos para que os aplicativos façam as ações. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu fiz a IA aqui para nesse caso específico, eu sou responsável por uma parte de avaliar eventos, se faz sentido participar dos eventos. Normalmente, quando a gente vai fazer análise, a gente tem que fazer análise em cima de números para saber se tem retorno financeiro ou não. Então, por exemplo, eu fiz um prompt que eu fui construindo, que eu criei critérios para cada situação. Nesses critérios, ele faz uma somatória de pontos. E aí, quando eu mando o Media Kit do evento, ele já me classifica, dentro desses critérios que eu já defini previamente, se vale a pena eu participar do evento ou não. Ou seja, de vez de eu ficar debruçado, olhando um PDF para eu tomar uma decisão sem base nenhuma de dados, eu fiz com que a IA já estruturasse para mim uma atividade em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente sai daquele conceito de prompt, tá? Aquele conceito de prompt e vai construindo. Isso aqui, o bacana da Cláudia é que ela também vai te direcionando e vai te ajudando nesse sentido. Agora, vindo para o nosso contexto, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, já falando realmente de vagas, né? De oportunidade de vagas. Então, por exemplo, eu programei ela para toda vez que eu fizer uma nova candidatura, eu falo para ela, olha, estou começando uma candidatura, me diga o que você precisa. Porque eu já predefini para ela que toda vez que eu fizer essa chamada, ela tem que me dizer o que precisa. Então, para vocês terem uma ideia, ó, o que que eu programei a minha IA? Nova vaga. Lembrando que esse prompt está desse nível porque eu já pré-configurei tudo, tá, gente? Aqui tem um outro contexto. Mas lembra que a gente usou aquele exemplo que eu mandei, que eu mostrei aqui para vocês, ó? Esse exemplo aqui mais para a gente que está começando, que tem essa estrutura, né? Aqui é um exemplo de uma estrutura que eu vou colando e vou gerando os arquivos. Aqui no Cloud, que é o que eu estou mostrando para vocês, eu já construí para que ele espere receber o link da vaga. Aí, como eu quero dar uma melhorada no meu resumê, eu coloco também o link do site da empresa, tá? E ele vai lá, ele visita os sites e aí ele vai fazer a análise em cima do meu currículo. Então, ele já está com meus currículos na base e ele faz uma análise e vai estruturar o meu resumê em cima daquela realidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando ele fez essa análise aqui, ó, nessa vaga aqui não tinha o link, aí eu tive que botar o texto, igual como eu fiz lá como eu botei lá na nossa apresentação. Então, olha aqui, o que que ele fez para mim? Ó, eu pedi para ele fazer um diagnóstico, porque, porque se vocês forem lembrar, né, a Tati sempre comenta isso nos nossos grupos, né, que às vezes é tanta vaga e também você precisa de tanto tempo para fazer a aplicação, que eu falei, pô, peraí, será que todas as vagas que eu estou vendo faz sentido eu aplicar de fato? Será que meu resumê não vai ser uma viagem muito maluca e eu não vou estar muito fora da necessidade? Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma proposta onde eu peço para ele avaliar e verificar o quanto que está de match na vaga.
E aqui ele vai dizendo, ó, essa vaga precisa disso, tu não tem isso. Olha, essa vaga aqui até tu tem, mas precisa mudar o texto. Entendeu? Por exemplo, essa aqui, ele queria um cara que conhecesse mais a parte do setor de insurance e fintech. Ele já disse para mim, ó, tu pode tentar, mas é uma parte muito, é uma área muito baixa. Ele está dizendo aqui que essa vaga ele precisa muito de SQL. E aqui tu tem um gap. Então ele vai começar construindo isso para mim. Mostrou aqui, ó, as palavras-chave que faz sentido para aquela vaga, a que não faz sentido para aquela vaga, e a que ali pode ser que faça sentido. Então, ele já foi ajustando e criando uma estrutura do que precisa mudar. E aí, como é que é interessante? Ele também criou um ranking das vagas que eu já publiquei para verificar quais foram as vagas que mais tiveram aderência para o meu tipo de perfil. E aí, gente, lembra que eu comentei que aí ela vai te induzindo para aquilo que tu gosta? Tu também tem que ter o senso crítico de entender, será que realmente essa vaga ela está totalmente fora ou será que ela está realmente com muito match? Então eu também faço essa análise. Então ele vai começando a me construir algumas informações aqui. Então aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês que ele já vai mostrando aqui para gente, ó, o match, aí só, se tu, por exemplo, eu fiz uma para a Universal de Orlando. Aí, olha, do jeito que está teu currículo, tá só 78%, mas depois que a gente ajustar, vai para 89%. E aí ele vai te sugerindo os ajustes, ele pergunta se tu já quer que ele já quer que ele gere o resumê. E aí eu disse que sim, quero, entendeu? E aí vamos organizando, e ele vai estruturando e já gera o arquivo aqui para mim. Então, aqui, uma forma que eu queria mostrar para vocês em relação à utilização, ó, da IA. Olha aqui como ele vai mostrando. Ó. Isso aqui foi uma que eu fiz para DHL. Mesma coisa. Ele já mostra que tem que ajustar o texto, né? Sugere o texto, já diz, ó, esse daí, ó, é uma boa oportunidade para ti, porque tem uma boa aceita, o teu currículo tem uma forte adesão e por aí vai, entendeu? Então eu vou ajustando e vou construindo dentro desse ecossistema. Gente, ficou claro até aqui? Vocês entenderam essa abordagem em cima do que eu estou trazendo nesse primeiro momento? Muito claro, Wesley. Tô só reparando como realmente eu não uso AI para nada. Então, tipo assim, eu não tô nem perto do potencial máximo. Assim, muito, muito interessante. Ah, eu vou evoluindo, eu vou mostrar depois para vocês as outras coisas, aquela que eu fiz que era toda automatizada. Mônica, a versão free ela funciona bem, tá? Só que quando tu trabalha com uma versão free, tu tem que ter uma pré-análise muito mais estruturada. Se tu for perceber, eu trago um guarda-reio, que é o que eu não quero que ele fuja, tá? E aí eu vou conversando e ele vai me trazendo insight, mas eu induzo ele previamente a fazer isso, porque tem coisas, por exemplo, eu não sou um profissional de marketing, mas eu sou um profissional que faço evento, então eu sei o que que tem que ter no evento e o que que não tem que ter. Mas eu não sei como é que um cara de marketing aprova um evento de marketing, então eu vou pedir ajuda dela. E aí ela vai me perguntando, eu vou respondendo, eu vou trazendo isso de uma forma muito mais, entendeu? Muito mais dinâmica para que eu também consiga compreender. Porque como eu não domino aquele assunto, eu também tenho que entender, porque se eu for falar com o senhor da empresa, ele vai falar, tá, mas de onde tu tirou isso? Aí a IA vai me ajudando a aprender. Eu não gosto, gente, de verdade. Eu sou do tipo, eu sou um pouco mais do old school, que a IA ela vai me ajudar, vai fazer muito, mas eu tenho que entender o que ela está fazendo. Porque na hora que você está com o CEO, com o diretor, a IA não vai estar lá para me responder. E eu tenho que saber o que que ela colocou. Eu tenho que saber o que que ela está querendo me dizer ali, porque ela pegou a base de alguém que uma vez colocou essa informação lá, e esse alguém colocou uma informação verdadeira, porque é uma informação estruturada. Mas eu tenho que entender aquilo, entendeu? Eu tenho que entender aquilo. Reginaldo, essa é a sacada, Reginaldo. Não deixa ela colocar o que ela quiser, porque ela sempre vai procurar aquilo que te agrada. Sempre. Vocês vão sempre perceber. Eu não sei se vocês já perceberam, mas normalmente a ela nunca te contraria. Ela sempre vai te procurar. Até quando ela quer te dizer que tu tá errado, ela fala bem assim, poxa, eu acho que pode melhorar. Ele não fala, ó, tá errado. Eu acho que pode melhorar. Ela sempre vem com essa pegada mais positiva. Então, assim, tem que ter cuidado, porque a gente sabe que tem que ter
tem algumas situações que te fogem um pouco do controle e aí tu pode se prejudicar. E te respondendo, Mônica, vale o investimento, tá? Por exemplo, eu pago tanto o ChatGPT como o Cloud. Ambos são US$ 20. Então, assim, dentro do trabalho que eu executo hoje em dia, para mim vale muito a pena, entendeu? Eu sugiro que você utilize apenas uma para você testar. E hoje, dependendo do que você utiliza, o ChatGPT ele vai te atender muito, muito bem, tá? Então, às vezes é um valor assim, US$ 20, para quem está pagando em real, cento e poucos reais, mas eu acho que vale o investimento. Eu não uso as versões mais tops, porque realmente aí já vai para. Eu acho que a Cloud é US$ 120, a mais top, aí eu não realmente acho que. Ainda nem sei se preciso, né? Mas porque eu uso do dia a dia que eu consigo muito dentro dessa dinâmica aqui, tá? Então, uma das coisas que a gente vê muito no grupo também é como fazer abordagem ao recrutador, né, Tati? Se tu puder também falar aí sobre esse tema, acho que é muito bacana. A gente trouxe aqui algumas formas de usar alguns prompts que pode ajudar, né? Que as pessoas falam, eu fiz a entrevista, mas tem tanto tempo que eu não que eu não tenho retorno. Então a gente pensou aqui também em estruturar algum tipo de prompt que possa te ajudar a fazer essa abordagem. E você tem que ter consciência de, ao ler aquela abordagem, ver, pô, peraí. Será que faz sentido mesmo? Será que não faz? Porque o que que ela vai fazer? Ela vai estruturar e vai escrever para você, mas você também tem que ter o senso crítico de entender que aquilo ali realmente não é uma viagem da minha cabeça. Realmente, Wesley, esse é o pulo do gato, né, para a gente que está nesse mercado competitivo aqui nos Estados Unidos. Você mandar a mensagem direta para o recrutador faz uma diferença, mas eu falo que quando a gente tem o perfil como recrutadora no LinkedIn, muita gente entra em contato. E eu não sei, não sei se eu vou explicar isso bem, né? Mas hoje em dia tem diversos artigos e a gente que usa AI, a gente já consegue bater o olho e ler quando um texto foi feito por AI, que é aquela questão de não ser tão personalizada, de não ter alma no texto, que nem eles falam aqui, mas é muito uma questão de não ter sido feito com uma realmente personalização, né? Então, quando a gente entra no LinkedIn, a gente vê que pelo feed mesmo já é um mundo de textos criados sem nada, só para estar lá e só para ter uma movimentação, né? Então, acaba que quando você usa um prompt bom, realmente falando em relação à sua experiência, deixando ele bem específico em relação à vaga, né? Ou educando o AI igual o Wesley já faz, deixando bem claro em relação às experiências dele, acaba que já fica muito mais específico e a sua chance de chamar atenção é muito maior, né? Porque realmente o recrutador, naquele mar de mensagens que ele recebe, ele vai conseguir ver que você realmente tem aquele alinhamento em relação à vaga e não só alguém que só escreveu aquilo que ele quer ler, por exemplo. Aqui eu já estou dando uma dica, mais ou menos, dentro do. Ó, eu trouxe para vocês o início de como nós podemos fazer ali no dia a dia e mostrei para vocês como é que eu faço ali um pouco mais um pouco mais avançado, justamente para instigar vocês, tá, gente? Mas, essa que eu quero começar, tá aqui um exemplo. Se você deixar a IA, ela vai fazer um texto de um livro para te falar com o recrutador. O recrutador vai ler o livro? Não vai. Então eu já botei aqui, ó, eu quero no máximo 300 e no mínimo 150 palavras. O S que eu achei que é grande, diminui, entendeu? Como é que você gosta de ser conhecido? Eu sou uma pessoa que tem um tom um pouco mais pragmático. Peço para que ele coloque no texto um tom mais pragmático, entendeu? É, Se você deixar ele a fazer de uma forma que você não traga esses guarda-reios, ele vai fazer mais genérico. Mas se você quer demonstrar para aquele recrutador que você fez uma pesquisa da empresa antes, você pode pedir para a IA fazer um texto mostrando que você tem conhecimento da empresa. Entendeu? Então isso é muito bacana. Personalizar, o que a Tati falou, é personalizar. Então aqui é um exemplo de como nós podemos utilizar, né, o prompt. E Só aí, para responder uma pergunta aqui rapidinho, Wesley, que eu pode recebi perguntar. de uma pessoa aqui da live, só que acho que veio só privado aqui para mim, que Tá. perguntou se eu recomendo mudar e personalizar o currículo para cada uma das vagas. Na minha opinião, eu acho que vale a pena, principalmente a parte ali das palavras-chave, mas eu não recomendo mudar o currículo 100%, né? Então, porque exatamente essa pessoa até comentou que o LinkedIn sempre vai entregar, né? Então, tenta sempre deixar ali o máximo da sua experiência, sempre mais real e parecida com aquilo que você realmente fazia, porque no final, né, numa entrevista você precisa se vender dessa forma, mas a parte das palavras-chave ou de repente ali um summary, vale a pena mudar, porque isso vai também aumentar muito a chance do seu currículo ser visualizado. Mas, novamente, né, sempre estruturando o AI para não deixar ela viajar, né, senão ela vai
te mostrar como candidato 100% alinhado em relação à vaga, com coisas que às vezes você nunca fez na sua vida profissional. Isso ela vai fazer sempre, tá, gente? Porque ela sabe que você está procurando emprego. E ela sabe que tu tá ficando agoniado. Quando eu digo que ela sabe, não é porque ela tá te ouvindo, tá? Mas os cálculos mostram que se você tá preparando um resumê, provavelmente não é para você fazer um resumê para ficar guardado dentro de uma pasta do Drive, entendeu? Então ela sabe que tem essa visão, então ela vai tentar trazer alguma coisa naquele sentido. Por isso que o que ela não fazer é muito importante, tá? E aqui o resultado do prompt, né? Então ele consegue construir dentro de uma estrutura onde eu consigo ter um resultado muito mais estruturado, um resultado muito mais visualmente agradável para que quando o recrutador receber essa mensagem, ele te dá uma atenção maior. Outra coisa que a gente conversa muito e vê nos grupos, antes de eu passar para esse próximo tópico, gente, alguma dúvida, vocês querem comentar? Senão eu vou seguindo aqui. Se vocês quiserem, pode botar no chat que aí a gente responde. Uma das coisas que a gente sempre vê, né, Tati, é a questão da preparação para a entrevista. O pessoal tem muito esse receio, porque nós temos dois pontos. Primeiro, que a gente não sabe como é que funcionam as entrevistas nos Estados Unidos. Aí a Tati está aí para ajudar. E segundo, porque às vezes a gente também tem aquele medo do inglês, né? Então, normalmente, as empresas de recrutamento, elas utilizam algumas técnicas. E a gente conhecer dessas técnicas é importante. Então, quando você for preparar um prompt que você queira simular como é que seria uma entrevista, nada mais perfeito do que você utilizar qualquer IA para fazer isso daí. Entendeu? Então você pede para ela fazer, ó, tá aqui um prompt simples, uma entrevista, aí o entrevistador sênior de uma empresa americana, contratando um gerente de projetos, me faça 5 perguntas comportamentais no formato STAR, sobre liderança de equipes e gestão de prazos. Após cada resposta minha, avalie se seguir o formato STAR e sugira melhorias. Ou seja, ele vai te trazer possíveis respostas. Mas, mais uma vez, você tem que ver se aquelas respostas vão condizer com a tua realidade. Vou dar um exemplo. Quem trabalha com essa parte de operação, de produção, deve trabalhar com N tipo de sistemas. Então, por exemplo, eu sou da área de TI, eu já trabalhei com Gira, já trabalhei com Monday, já trabalhei com Trello. Então, na minha base de currículo, de resumê, tem todas essas possibilidades. Mas se eu estou participando de uma entrevista, que eu já sei que lá eles usam o Gira, por que que eu vou fazer, por que que eu vou responder uma pergunta específica de como é que eu gerencio os times, se eu já sei que é o Gira? Se eu deixar a minha IA, ela vai te trazer uma respostas utilizando toda a tua base. Mas se tu botar o guarda-reio dizendo para essa resposta eu preciso que venha experiências voltadas para Gira, ele vai te trazer uma resposta bem mais assertiva. E aí a gente tem que ter essa ideia, porque quando a gente utiliza essa técnica de estar, ela vai te estruturar uma resposta seguindo essas quatro etapas. Qual foi o resultado, qual foi a ação, qual é a tarefa e qual a situação que você passou por aquilo. Então, lembre sempre disso. E o ponto primordial, gente, tudo que eu estou passando aqui para vocês, ele funciona perfeitamente em qualquer área de atuação, tá? Então, normalmente, eu estou ali no AI, o que que eu vou fazer? Me faça perguntas de entrevistas. Simule uma entrevista de emprego. Quais são as 10 perguntas mais comuns em entrevista de TI? Parece que a gente está perguntando da IA a mesma coisa que a gente pede do Google. E não é a ideia. A ideia é realmente trazer mais informações. Então aqui, ó, eu já trago um prompt mais assertivo. Você, quando ele fala você, está se referindo a IA, né? Você é um entrevistador sênior de uma empresa americana, contratando aí, bota lá o cargo, né? O cargo que você está concorrendo, no caso aqui é gestão de governança de TI. Faça uma pergunta comportamental. Se quiser duas, coloque duas, aí você vai fazendo o alinhamento conforme necessário. Faça uma pergunta no formato está sobre implementação de framework de governança de TI. Ó, aqui eu já estou indo de uma forma mais genérica, eu não fiquei numa forma mais detalhada, eu saí do genérico, eu estou querendo saber como responder uma implementação de uma solução.
E aí, quando eu responder, né, eu quero que ele faça a avaliação no formato e diga se a minha resposta ficou de 1 a 5, qual foi minha nota. Aponta para mim o que que foi mais destacado, o que que ficou mais forte. Aponta o que eu posso melhorar. Melhora essa resposta, entendeu? E aí eu falo para ele, mas não responda por mim. Então eu espero te dar essas informações para te poder trazer uma resposta. Porque se tu não responder esses pontos, ela vai tentar te trazer uma resposta em cima de alguma análise que ela for fazer. Então aqui eu também estou organizando para que ele traga uma resposta mais assertiva. E aí, ó, algumas comparações, né? Então, as 10 perguntas, fale sobre você, quais são os seus pontos fortes, como você lida com pressão, onde você se vê há 5 anos, né? Então, a ideia aí não é trazer essas perguntas genéricas, né? É realmente fazer de acordo com o framework. Então, qual é a pergunta? Descreva uma situação em que você implementou um framework de governança de TI, qual era o cenário, suas responsabilidades e ações que tomou resultados alcançados. A resposta ela tem que seguir aquele formato está, tem que seguir essas três, assim, aqui. Tem que passar por essas 5 etapas para que a resposta tenha o resultado que a gente está esperando. Beleza, gente? Tranquilo? Um comentário, Wesley, em relação a essa parte de entrevista, né? Eu acho que ajuda muito, até eu uso bastante também quando eu faço algumas simulações de entrevista com os clientes que eu tenho aqui na Nidas. Mas tem uma coisa que eu vejo que está acontecendo com muitos candidatos que usam o AI para praticar para entrevista que a gente tem que tomar cuidado. Que basicamente algum deles começam a ficar meio que robótico, sabe? Às vezes começam a colocar algumas palavras que nem fazem parte do vocabulário em inglês daquela pessoa. Então acaba Ele que não ao tem invés de hábito de falar, ajudar, né? exatamente, exatamente. E a gente tem que lembrar também que além da sua experiência técnica, né, que é avaliada durante uma entrevista, a questão do quanto você é legal, do quanto a empresa gostaria de ter você na equipe, ou como você traz a sua personalidade, o quanto você fala com carinho das suas outras empresas e trabalhos que você já teve, fazem toda a diferença. Então, eu acho que isso ajuda muito na hora da gente trazer um direcionamento em relação às experiências que a gente teve, mas a gente tem que tomar cuidado de não perder a gente ou, de repente, até atrapalhar, né, por conta das palavras difíceis ou deixar robótico, tirar um pouco da nossa personalidade, que acaba que é isso que faz a maior diferença durante o processo seletivo também. Tem que ter esse cuidado, porque a IA ela vai sempre trazer uma fala um pouco mais eloquente, vai sempre procurar fazer alguma coisa mais rebuscada, mas que você não está familiarizado em falar aquilo. Então, vai ser notório que na hora que você estiver falando na sua entrevista que não é uma coisa natural. Então, tem que ter esse cuidado também. Por isso que você colocar a personalização de como você fala é a melhor forma. Olha, eu sou um cara que falo mais formal, eu sou uma pessoa que falo mais delicada, e você vai guiando ele para fazer da melhor forma possível. Beleza? Então, vamos lá, vamos voltando aqui. Então, vamos voltando aqui. Estão me ouvindo, né, gente? Tem pergunta no chat? Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Então, vamos lá. Uma, uma outra dica que a gente trouxe também para hoje foi a questão de como praticar o inglês, né? Então, é importante também saber se comunicar para que a IA faça e nos ajude nisso, entendeu? Então, por exemplo, me ensine inglês, crie um plano de estudo em inglês para mim. Vamos conversar em inglês. Normalmente o resultado desses prompts não vão ser os melhores. Então, eu contextualizo o que eu quero. Quero melhorar meu inglês profissional para trabalhar nos Estados Unidos, na área de TI. Meu nível é intermediário, tem 20 minutos por dia, crio um plano semanal de 4 semanas, com foco a cada semana. Atividades diárias, vocabulário técnico de governança de TI. Por que que eu coloquei aqui nesse exemplo a questão técnica de governança de TI? Porque vai facilitar na compreensão dos termos que você já está familiarizado, que a gente sabe que muitos termos já estão americanizados. Então, ele vai trazer contextos de termos mais focados para o teu dia a dia de profissão, que vai te ajudar muito mais.
Ah, Wesley, eu quero um prompt para conversação. Então, eu também tenho aqui uma forma de escrever isso. Você é meu parceiro de conversação de inglês para entrevista nos Estados Unidos. Fale só em inglês. Após cada resposta, corrija os erros, sugira a versão mais natural e faça a próxima pergunta. O bacana, se você utilizar o chat GPT, por exemplo, você pode fazer via áudio. Então, você vai lá, grava o áudio e pede para ele avaliar. Então, você consegue também fazer essa caminhada que ele possa compreender o seu áudio, até para você também ver como é que está a sua pronúncia, né? Então, isso também é muito importante para o seu dia a dia. Nossa, mas eu não sabia que o ChatGPT ele avalia também a pronúncia, porque eu achava que ele transcrevia o que você falou, mas ele já avalia a Tem uma pronúncia? versão que faz isso, tem sim. Caramba. É. E aí nós também temos aqui o que não fazer, né? Então, sempre tentei trazer aqui os dois lados para justamente você ter o resultado mais assertivo dentro dos seus prompts. E aí, minha última dica nesse contexto é um modelo genérico de como montar um prompt. A gente sempre sugere que seja montado em 4 blocos. Claro que não precisa ser 4 parágrafos gigantes do que você precisa, mas que você consiga pegar essa estrutura para que você consiga construir o seu prompt. Então, o primeiro bloco é quem é o profissional no caso, né? Então, eu quero que você agora seja um professor de inglês, eu quero que você agora seja um entrevistador, eu quero que você agora seja isso. Eu consigo estruturar isso. O que que eu quero que ele faça? Então, eu quero que ele faça um PowerPoint, eu quero que ele faça um resumo, eu quero que ele faça um resumê. Deixe claro. Foque em restrição ou foco. Então, você pode trabalhar no que ele faz ou no que ele não faz, ou então, de repente, naquilo que tu quer que ele foque mesmo, tá? Formato da resposta. Como é que tu quer que ele te traga essa resposta? Porque ele pode pensar que ele vai te trazer um texto corrido, mas para ti, tu já quer que ele traga um gráfico, tu já quer que ele traga um formato de bullets para te fazer uma apresentação numa outra plataforma, como o Canvas. Então, tu consegue ter essa visibilidade, né? E se você tem dentro desse contexto alguma coisa relacionada à necessidade de você ter uma ação antes dele trazer a resposta, então você também tem que formar. Então, tipo, analisa tudo, mas só traz para minha resposta depois que eu te passar quantos slides eu quero. Então, vamos dar um exemplo. Monte para mim uma apresentação financeira trazendo os pontos críticos de uma situação de uma análise, mas só finalize após eu informar os dados referente ao fechamento do mês, por exemplo. Então, eu vou construindo isso e aguardo que haja uma interação para que você evolua. E aí, achar a regra de ouro, gente. Quanto mais, quanto mais contexto, melhor o resultado. Essa vai ser sempre a regra. Quanto mais contexto, melhor o resultado. Beleza? Então, eu também trouxe aqui algumas questões de produtividade, né? Então, esse daí eu acho que talvez seja o mais comum do dia a dia. Resuma a reunião em bullets. E aí a gente sabe que tem necessidades que você utiliza para fazer resumo, tanto de uma reunião virtual, já existem gadgets, devices que você coloca na mesa, ele ouve também, faz esse tipo de atividade. Ele já pode trazer o formato que tu quer, então se você quer só um formato de ata, você já envia para ele como é que você quer. Se você precisa que ele gere uma planilha com os responsáveis de cada atividade, você já diz para ele como é que você quer, né? Se você já quer no formato de um e-mail, uma redação de e-mail, já só para você copiar e mandar no e-mail, também você consegue fazer, tá? E aí, mostrando para vocês aqui mais um exemplo que eu queria mostrar. Deixa eu ver só se eu acho que é tantos. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. Eu até mostrar um off-topic aqui que eu acho que ajuda, que até ajuda, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa visual, eu quero pensar no nome de uma marca. O próprio Cláudio já gera também algumas questões dentro de um contexto que você especifica para ele, variações de nome, de marcas,
o porquê daquilo, entendeu? O formato que você quer, se já quer em CorelDRAW, se quer só em PDF. Então, aqui você também consegue estruturar isso de uma forma muito tranquila. Deixa eu ver se eu consigo trazer o que eu queria mostrar. Ah, tá aqui. Como eu não renomeei, ficou ruim. Esse caso aqui é bem tranquilo para que vocês entendam o poder da IA, que já estou finalizando, tá, gente? Esse aqui foi o documento que o pessoal me passou. Acho que eu preciso fazer isso aqui, ó. Mas eu não quero fazer papel, eu quero fazer digital. Eu pensei em fazer no Word, eu pensei em fazer no Excel, mas não ficou bom e tal. Ah, não quer? Beleza, eu comecei a conversar com ele e ele começou a estruturar da forma que ele entende que é o ideal. Só que eu não queria fazer nada muito manual. Então eu pedi primeiro para ele estratificar aquelas informações que estavam naquele documento. Pedi para ele criar um documento de que vai ser a base para todas as reuniões, porque são reuniões mensais. Ó, eu quero que você coloque a logo, eu quero que você siga esses campos que estão nesse Excel. E eu fui construindo isso e ele foi trazendo os documentos. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu não quero ficar olhando e fazendo. Perguntei dele, tu faz isso para mim? Aí ele falou, faço. Só que eu não consigo fazer, né? Porque eu falei, por causa que ele não trabalha com as credenciais, ele não faz isso. Mas ele falou, se tu fizer aí, se tu instalar o plugin e me der permissão, eu faço. Aí eu falei, tá bom, então vamos nessa. E aí ele começou a fazer. À medida que ele vai fazendo, ele vai mostrando aqui qual é o passo a passo. Entendeu? Ó, ele vai criar uma pasta, ele vai lá no Drive, ele cria a pasta, ele renomeia a pasta e ele vai. Ó. Aí ele vai dizendo, ó, olha o que eu já fiz. Eu já consegui conectar no Google Drive. Eu já consegui abrir a pasta de nova pasta. Ele já conseguiu fazer o quê, gente? Para vocês entenderem. Ele está dizendo para mim que ele conseguiu fazer isso aqui, ó, tá? Nível de sanidade. Ele está dizendo assim, eu já consegui fazer isso aqui, ó. Nova pasta. Nessa parte aqui ele está falando isso para mim. Aí ele, ó, já consegui. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que nomear a pasta. Aí pode nomear. Aí ele foi fazendo. Foi fazendo. Aí ele falou, putz, tem um problema. Eu estou vendo duas contas logadas no teu e-mail. E aí eu não consigo. Como é que eu vou saber? Aí eu falei para ele, ó, tu usa a conta tal. Aí ele, beleza, eu vou trocar a conta. E ele começou a fazer, ó. Ó, ele fez aí, ó, agora eu vou fazer o upload do Excel. Agora eu vou fazer o upload do Word. Agora eu vou fazer o script. E ele começou aqui, ó, construindo, ó. Aí ele aqui, ó. Aí ele me disse, ó, tô com dificuldade de fazer o upload. Eu falei, tá bom, então, me dá que eu faça esse upload. Eu fui lá, fiz o upload dos três arquivos que ele me mandou. E ele começou a fazer de novo a tarefa dele, ó. E aí ele foi fazendo. Aí olha lá, aí ele me falou, tá tudo certo. E aí ele foi construindo, lembra? E aqui eu fui construindo com ele. Fui construindo com ele, fui construindo com ele. E no final, vocês vão ver que é uma conversa bem longa. No final, ele já traz para mim que o documento tá lá. E aí eu falei, cara, me ajuda, você faz o seguinte, faz um manual para mim, para que eu mande lá pro pessoal, para eles fazerem lá sem eu precisar bater cabeça com isso. E ele foi e gerou um manual para mim. Deixa eu ver se consigo abrir ele aqui. E aí ele está trazendo aqui para mim um manual de como a pessoa vai operacionalizar aquele material que eu fiz. Então, ó, acessa o Google Drive, abre a planilha, preenche os campos da coluna B, clique no menu, clique em gerar. Lá tem uma automação, né? Então ele está explicando como é que faz a automação. Clique em gerar agenda, aguarde a confirmação. Aí vai lá e verifica se realmente foi feita o arquivo e imprime. Ou imprime, envia para PDF e tudo mais. E aqui ele mostra os campos que ele tem que preencher, a formatação que ele precisa levar. Ó. Então ele vai estruturando tudo para ti de uma forma bem dinâmica. Então isso aqui eu lembro que eu falei que a gente saiu já da camada de só fazer pesquisa, eu comecei realmente a entrar numa seara muito maior. Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, já finalizando aqui, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é apenas o básico.
né, do que a gente consegue fazer. A gente não está entrando aqui a fundo de como fazer, né? Então aqui eu mostrei um pouco da minha experiência, né? Mas a gente consegue realmente, de fato, impactar quem a gente precisa, fazer prompts que realmente transformam, né, aquelas atividades e principalmente, né, acelerar o nosso dia a dia. Então, é isso que a gente quer trazer para o nosso contexto. Tá? Então, aqui eu trouxe aqui um plano de estudo para inglês, alguns prompts para ajudar nisso, tá? A mensagem de conexão com o LinkedIn, um e-mail se eu precisar mandar. E aí, para finalizar minha fala, gente, eu queria perguntar de vocês, é, dentro do que eu apresentei para vocês, vocês acreditam que dá para utilizar em mais atividades no dia a dia de vocês, independente se é na empresa, no trabalho, ou se é comercial, ou se é pessoal? Nossa, na minha opinião, sim, Wesley, que aula. Tipo assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? Eu tava usando mais mesmo, sabe, para escrita, de currículo, LinkedIn, mensagens, e-mails, né? Mas não tinha nada, tipo assim, não tinha noção que ele entraria no meu Drive para às vezes criar algum documento, criar alguma coisa. Então, realmente tem um uso muito avançado, e isso só deixa mais claro realmente que quem não utilizar, né, quem não aprender a usar dessa maneira mais estratégica vai acabar ficando de fora, né? Porque olha o tanto de coisa que dá para fazer, olha o tempo que realmente salva, né, do nosso dia a dia de trabalho. Então é por isso que as empresas estão realmente dando prioridade para quem sabe utilizar, né? Não usar como Google, igual você mencionou algumas coisas aqui, mas realmente utilizar de maneira estratégica e operacional no dia a dia de trabalho. É isso aí, gente, que eu tinha para hoje. E aí a gente queria ouvir um pouco mais de vocês, ver se fez sentido, o que que vocês acham que dá para mudar aí algumas coisas do dia a dia. A gente queria ouvir um pouco de vocês, que é o que eu tinha preparado para hoje, era isso. Fala, pessoal. Acho que só eu que falo aqui na Pode ficar à reunião, aqui, vontade. pelo menos no chat, né? É, a dificuldade maior mesmo, né? Aqui a gente está falando de uso da IA focado para emprego, né? Essas coisas. É de fato adaptar, né? Adaptar o currículo para a vaga, saber o nível disso. Você não pode mudar tanto também, porque senão você fica louco, né? Principalmente quem é da área de IT. Tem semanas aí que você tem 15, né, propostas tal, e, e aí cada uma, né, tem suas particularidades, mas é bem interessante. Eu pensei, não foi bem discutido aqui a questão do notebook LM, né? Uhum, Notebook LM, eu pensei em montar um projeto lá, sim. entendeu? E ao invés de ficar, né, mudando, eu mesmo mudando lá o currículo toda vez, na mão, entra lá no Word, edita já no PDF, depois vai lá no. Aí se é uma vaga que você está mais interessado, aí vale a pena você ir lá no LinkedIn e dar uma adaptada, né? Eu pensei em, de repente, pelo menos essa parte do PDF e tal. E ele também indicar, né, o que que vale a pena mudar no LinkedIn, fazer um projeto lá, um prompt bem bacana, para, assim, eu já deixar lá um monte de fontes, não sei se todo mundo aqui já utilizou, né? Deixar lá um monte de fontes, entendeu? E de currículos, versões de currículo meu, como administrador de dados, por exemplo. Aí depois um de gestão, mais focado para gestão, deixar um monte de fonte e ir gerando os currículos dinamicamente, de acordo com as vagas, entendeu? Faz lá o prompt e ele já. O legal do notebook LM é que ele não tem o delírio, né? Ele só faz baseado nas suas fontes mesmo. Ele tem a inteligência de montar as coisas, mas ele não sai ali dos conteúdos da fonte. Uhum, Isso aí é uma garantia bacana e ele sempre tem várias saídas. Ele tem infográfico, tem relatório, que pode ser um documento, pode ser, né, alguns formatos lá. E é bem. Eu pensei em fazer isso. Alguém já teve experiência, principalmente você aí, né, Wesley? Que você que deve estudar, ser bem curioso sim. nessa área. Você chegou a pensar alguma coisa nesse mesmo sentido? Não? Eu já usei o Notebook LM, eu tenho a conta dela porque eu fiz pós e lá nos deram.
Eu gosto muito dele, mas eu vejo, na minha concepção, que ele funciona muito realmente como um desbravador de conteúdos e estruturas de uma forma que a gente consegue estudar de uma forma bem legal. Como, por exemplo, eu consigo pegar vários podcasts, ele resume para mim, eu consigo Uhum. botar podcasts e links de vídeo e livros, e ele traz muito para mim. Eu, de fato, na vez que eu testei, eu não conhecia esse outro lado já de ele já estar trazendo resultados através de arquivos prontos. Eu, particularmente, usava muito ChatGPT para isso, para minhas vagas, só que Uhum. agora eu mudei, eu tô tendo, eu acho que tem uma assertividade muito grande com o Cloud. E ele já traz para mim o PDF, o resumê na versão correta, ele já traz para mim o cover letter na versão correta. Eu só pego aquela versão padrão, que é a versão que já está homologada, que a Tati já deixou redondinha, e eu vou vendo ali para ajustar um bullet ali, que ele acha que a escrita pode ser feita de outra forma, Uhum. uma palavra-chave que não combina muito com aquela vaga eu tiro, um curso que eu tenho no meu currículo padrão que não casa muito com aquela vaga eu tiro. Então, assim, ele já me traz uma versão redonda para que eu vá só inserir no momento necessário. Mas eu sempre procuro ter essa visão de ver onde está mudando para ver se realmente faz sentido. Não, show de bola. Só Não, um eu acho que a comentário a grande. mais, Valério, Oi? desculpa, desculpa interromper. Eu acho que o que a Claro. gente precisa tomar com isso, tomar cuidado com isso também, é porque muitas vezes a nossa experiência do Brasil ela é muito abrangente, né? Então eu vejo muitos profissionais da área de IT, por exemplo, que a experiência cabe em diversas áreas de IT, né? Tanto ali em Uhum. projetos, tanto numa área mais de desenvolvedor, tanto numa área mais de Uhum. administrator, tanto numa área mais de suporte, enfim, é muito abrangente. E acaba que aqui nos Estados Unidos as áreas são muito mais segmentadas, né? Então aqui não tem como você chamar a atenção de todas essas áreas. Então, eu imagino que se você usar o AI realmente vai fazer um currículo bonitinho ali para você, deixando a sua experiência legal para cada uma dessas áreas. Mas a grande questão é que o LinkedIn ele sempre vai te entregar, né? E o LinkedIn também ele sempre vai ser avaliado pelo recrutador. Então, não Uhum. adianta você fazer várias versões, às vezes um currículo mais júnior, um mais sênior, um mais mid-level, vários currículos diferentes, sendo que o seu LinkedIn está mostrando que de repente você tem 20 anos de experiência com projetos. Então, acho que é Uhum. muito mais interessante você escolher a área que realmente tenha mais alinhamento em relação à sua experiência nesse momento, tentar deixar o seu currículo, o seu LinkedIn mais alinhadinho em relação a tudo isso, fazer algumas alterações ali pontuais, mas não aplicando para diversas áreas que de repente vocês Ah, encaixem, legal. exatamente por conta do LinkedIn entregar, digamos assim. Não, bacana, bacana. Eu acho que o grande aprendizado hoje aqui foi mais com relação ao Cloud mesmo aí. Porque realmente eu não tinha dado um. Na minha cabeça, né? Eu até cheguei a fazer algumas coisas lá de banco de dados com Cloud e tal, mas na minha eu estava muito estigmatizado para coding. O É, Cloud muito para coding, entendeu? E eu vi que não, ele trata bem também essa parte de composição de documentos, de avaliação é, heurística, vamos dizer, né? Essa perfeito. avaliação heurística aí dos perfis e tal. Bacana, isso para mim é novo e só essa parte já valeu a pena. Que bom, ficamos felizes. A Uhum. ideia realmente é mostrar, a nossa ideia hoje não é ainda ensinar, mas mostrar que tem um caminho que você precisa se aprofundar. Porque realmente, Aham. às vezes, a gente fica muito pensando, mas o Cloud só serve para isso. Por exemplo, a gente está trabalhando na nossa comunidade, o Cloud ele vai usar a gente diretamente, por exemplo, só para ter uma ideia, Valério, tu que conhece de TI também, não sei se vocês já participaram daquelas ações no Instagram. Comenta aqui a palavra tal, e aí você vai receber aquilo tudo aí. É, E o Claude funciona de uma forma incrível, cara, incrível, entendeu? Então, assim, manda o lead lá, manda a conversa para o cara, e se essa pessoa responder o formulário, já cai lá para a Tati já vai fazer uma ação com o time dela para. porque boa, a automação dele com o N8N, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Não, aí eu já mais Mais uma uma aí. mais uma pérola aí, porque realmente eu até vi um pouco sobre N8N, mas eu não estava ainda, eu não tive tempo mesmo de Sim, é investir muita, é nisso. muita informação. É muita informação, mas é bacana. Se você está falando aí da proximidade do Cloud, né, com ele e tal, Depois dá uma tá? olhada que tu vai ver que vai fazer Eu tô muito achando sentido. que vai ser eu já pago o GPT, né? Eu tenho assinatura
do estúdio por uma empresa que eu faço uns trabalhos no Brasil, do estúdio do Copilot, mas eu acho que o Claude vai ser o próximo que eu vou ter que gastar um dinheiro, né? Boa. Eu já tenho também, já é até uma dica para todo mundo, né? Quem é estudante, a Google dá conta lá de educacional, né? Por um Isso. ano, ele coloca lá 2 telas e coloca aquele Google One. Então você tem o Pro do Gemini, você tem o Pro do Notebook LM, você tem 2 telas do Drive, essas coisas assim. Bem interessante. O meu vai vencer, acho que em outubro, que eu assinei. Sou É aluno esse da que eu San tenho Francis, também. né? Sou aluno da San Francis. é, Mas é isso, deixar o pessoal falar aí também. Ótima Valeu, dica, obrigado. Valéria. Obrigada. Ótima Valeu, dica Valério, essa obrigado. para quem é estudante. Uhum, E é bem rápido, sabe? uhum. Quando é a faculdade do Brasil, porque eu sou estudante no Brasil e aqui, né? Nos dois. Eu faço também um MBAzinho lá na Cruzeiro do Sul, lá no Brasil, lá. É, é, Quando é do Brasil, ele demora um pouquinho mais, mas quando é daqui dos Estados Unidos, é praticamente no clique, cara. Você clica lá, demora uns 10 segundos, ele já validou, porque eles têm, eu esqueci o nome agora, mas eles têm um cadastro lá que é meio sincronizado. A Microsoft lê esse cadastro e um monte de gente lê, de estudante, sabe? E eles validam rapidão e fica tudo ativo na sua conta que você colocou Bom, lá, entendeu? uhum. Muito bom. Muito Tem, obrigada. tem também, até ajudando aí para quem não quiser gastar tanto, o Perplexity. Para quem tem número da Vivo, não sei se tem gente aqui do Brasil, a Vivo dá um ano de graça também. Ô, rapaz, já ganhei outra, porque eu Olha sou. aí, ó. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu trabalho para o Brasil, Eu né? também, sou a mesma coisa. Eu trabalho para o Brasil. Depois a gente pode trocar umas ideias aí, Wesley. Vamos, vamos, manda mensagem. É, mando sim. Então eu trabalho para o Brasil e eu deixei minha conta. Minha conta é pós, acho que desde sempre lá no Brasil. A minha também. E eu fiz aquele Vivo América, né? Então ele funciona normal aqui e é barato lá, o Vivo América. Você usa também o Vivo América? Aham, sei qual. Então é uma boa, porque eu gosto do Perplexo pra caramba, mas ele realmente, você faz 2, 3 consultas, ele já começa a te travar lá e daqui a pouco você não consegue mais nada. Ele quer que tu pague, né? Ele bota o browser na frente, aí ele começa a fazer análise mais rasa tal. Show. Bacana, não, foi muito válido, é sempre bom mesmo. Eu gosto muito de participar dessas coisas aqui. É só agora um desabafo aí, viu, Tati? Esse, essa questão, né, de a gente vir como estudante de mestrado e pegar CPT ou PT, para IT é uma porcaria, viu? As Olha, empresas. eu tive Se algumas o cara clientes que for. conseguiram recentemente até sponsorship depois de usar o visto de estudante por um tempo. Realmente exige mais estratégia, né? Porque as empresas aqui não sabem muito bem como funciona, então limita um pouco. Mas eu entendo a frustração. Não, a maioria, tanto que assim, é muito indiano, né? Se deixar, indiano manda 20 mensagens pra gente por dia. Aí eu já, para evitar isso, eu já coloquei em um monte de lugar. Coloquei no cabeçalho, coloco na hora que ele manda lá o negócio da vaga, já explicando que é se pedir ou pedir, e aí 90% nem responde, nem fala, entendi e tal, né? Depois me chama no privado, Valério, depois me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre isso. Mas só de antemão, a minha recomendação é não falar, né? Não falar nada sobre a Uhum. sua autorização até você chegar no final de processo seletivo, porque aí Pois eles é, vão mas se você não fala nada, definirem. por exemplo, se eu não coloco, 15, não, 15 eu estou exagerando, mas vamos botar 5 por dia, entendeu? De pessoal indiano oferecendo vaga, aí você não aguenta também o volume, Uhum. entendeu? E nisso são 5, eles querem ter uma conversa preliminar, daqui a pouco ele te liga de novo, e você já viu, né? Você colocou lá que está interessado, na hora seu telefone toca. É, Indiano é assim. faz É, parte do processo, mas querendo ou não, eles também estão alinhados em relação ao processo seletivo de algumas vagas. Então, é, é uma forma que você achou de alinhar, mas se você está recebendo tudo isso, é um sinal que seu perfil está muito bom. Tá bom, né? Não, é bom, tem muito mesmo, é de verdade, tá? Um 5, se eu não tivesse colocado esse CPT ou PT, é 5 todo dia, Uhum. entendeu? Depois você É. me chama, Valério, mas minha Chamo sim, recomendação seria obrigado, tá, tirar. pessoal? Tá bom. Passei meu contato aí para ti, Vala. Tá no chat aí para quem quiser também, tem meu contato. E aí, pegando o gancho aí, só para quem gosta de Oh, estudar e quer conhecer mais de IA, eu sou embaixador dessa pós-graduação da Avancei.
eu tô como embaixador desse curso de MBA de IA. Então, de repente, é online, então faz sentido. Se falaram que vieram por mim, tem um descontinho lá também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, fica aí o, fica aí o convite. Você falou IA, Enterprise Architect? Não, IA não, é IA mesmo. Eu Ah, falei, tá, IA, tá, tá. Entendi. tá Não, bom? porque eu gosto pra caramba daquela parte de TOGAF lá, sabe? Eu achei que tinha alguma coisa com isso. Tá Não, bom. ainda não. Essa daí é uma mais ampla para negócio, né? Porque a gente quer Uhum, disseminar de fato, né? Não quer ficar focado só na parte de tecnologia, quer disseminar de fato. boa. Beleza? Mais alguém, gente? Senão a gente vai encerrando aqui que a gente extrapolou o horário. A pessoa que ia ser rápido, né, Tati? Sempre pensa. Mas eu acho que foi ótimo, Wesley. Acho que você trouxe informação muito boa. Para quem entrou da metade para o final da live, a gente vai disponibilizar isso no YouTube. Logo, logo a gente manda o link para todo mundo. Mas muito obrigada, Wesley. Foi informação muito valiosa mesmo. Não, imagina. Gente, um pedido nosso aqui, vou falar pela Tati. Tragam sugestões de tema. A gente está criando um network muito bom. A gente consegue trazer pessoas de outras áreas para trazer isso para que a gente possa discutir. A gente quer muito criar esse ecossistema e a comunidade ela esteja sempre se retroalimentando. Uhum, Hoje sou eu que estou aqui, daqui a pouco o Valério está apresentando alguma coisa que ele está trazendo. A gente quer movimentar cada vez mais isso daí, tá? Então, se vocês puderem, sempre estar propondo, sempre estar trazendo, a gente vai o que a gente pode garantir para vocês é que a gente vai se esforçar o máximo possível uhum. para trazer os profissionais para conversar sobre os temas que vocês trouxeram. E tem muita Beleza? gente, inclusive, quem quiser também se disponibilizar para algumas próximas lives, pode mandar mensagem para mim, para o Wesley, que a gente pode pensar em temas, né? E sempre tem alguma coisa que você pode ensinar, seja sobre a sua experiência aqui nos Estados Unidos, alguma área que você tenha conhecimento. Então, essa ideia da retroalimentação da rede é o que vai fazer o nosso projeto dar certo. Gente, eu botei também no chat para a gente encerrar o nosso Instagram. E eu gostaria de convidar quem puder, claro, abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto, registrar esse momento. A gente posta lá no LinkedIn, posta lá nas nossas redes sociais. Eu acho que esse início é sempre bacana a gente ver aí as pessoas que estiveram desde o início com a gente. Para quem fala que não tem conteúdo para postar no LinkedIn, tá aqui a chance, gente. Rapaz, vocês me pegaram de surpresa aqui, porque até eu já puxei um bonezinho aqui. Não tem problema não. E eu tô de mudança, não sei se vai sair aqui o fundo do na minha sala. Ah, tá Ah, ótimo. Olha vai, aí, vai, ó. vai, Ah, não, que eu tô de mudança aqui. Tá ótimo. Mais alguém aí, a gente vai abrir Olha, então? até do São Francis aí, tá? Olha aí, ó. Tá, tchau. tem bastante gente do San Francisco. É, Vamos Uhum. lá, a gente fazer então. Um, dois, três e. Deixa eu ver. Ah, ficou ótimo. Ó, o Wesley, quando ele fala isso, ele só olha para ele para ver se ele ficou Não, eu bonito. olhei Ele para não todo mundo que sai, tá com a câmera aberta. então tá. Ele faz a gente tirar Botei, outra. botei aí no chat para você. Gente, eu acho que é isso. Quer finalizar aí, Tati? Eu acho que é isso, Wesley. Acho que você já cobriu tudo. Novamente, pessoal, muito obrigada para quem participou. Fiquem atentos para as próximas. A ideia é realmente fazer isso a cada 2 semanas nesse começo. Mas estamos juntos, gente. Obrigada a todo mundo aqui que compareceu. uma joia, eu que Valeu, agradeço. gente. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe Obrigadão. a todo mundo aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.